Apita o árbitro! A bola tá em jogo no segundo episódio do podcast oficial do Balizeiros. Eu sou o Vini Moroni e ao meu lado tenho meus amigos Pedro Henrique Souza. Fala aí, galera. E Tomás Machado. E aí, galera? Hoje, Fã do Esporte, nós vamos discutir sobre qual é o maior clube de Portugal. É isso mesmo, as diferenças históricas entre os clubes, as rivalidades entre os torcedores e os jogos mais marcantes entre eles. E a opinião definitiva. Isso aqui é a opinião sensata e a única opinião válida. Eu não diria nem opinião, eu acho que isso aqui é só uma constatação de fatos Sim. que vão ser exibidos aqui. Sim, hoje vamos constatar factos e sem clubites. Sem clubismo. Sem clubites. Hoje vai ser a opinião que realmente importa sobre qual é o maior clube de Portugal. Então vamos lá, vocês querem começar por quem? Falar de quem? Vou falar pelo Benfica, que eu acho que começa pela letra B, o primeiro na ordem alfabética. Eu acho que devíamos começar a falar pelo Sporting. Pelo Sporting, porque já tá tirando o Sporting Para demais tirar o pra Sporting logo da equação. Calma. Ó, o cara já cortou logo o Sporting. Pô, eu acho que a gente deveria falar primeiro de cada um dos três, tá ligado? Falar, tipo, história, Sim. importância, e depois a gente ia falar, beleza, faz um mix aí e responde, tipo, ó, comparando os três, a gente vai chegando num consenso e entra na opinião válida, ok? Ok. Então vamos começar pelo Benfica. Benfica é aquilo, eu acho que eu até comentei no episódio passado que o Benfica foi o primeiro clube de Portugal que eu tomei conhecimento que existe. Acho que a sua força internacionalmente é muito reconhecida por ser o clube que tem mais torcida em Portugal. Acho que isso pesa muito e é um clube que na mídia é o mais falado. Não sei se isso é uma definição de maior clube de Portugal. Eu acho que não, pra mim acho que não. Na mídia de que país? Na mídia internacional em si, porque eu acho que o Benfica, ele tem muito mais... tem menos títulos internacionais que o Porto, mas ele tem muito mais visibilidade do que os restos, do que os outros clubes, ao meu ver. Eu acho que eu discordo. Assim, eu vejo o Porto e o Benfica tendo praticamente a mesma exposição internacional. Eu acho que neste momento, em termos de visibilidade internacional, acho, claro que há uns anos era diferente. Sim. Mas neste momento acho que já estão muito equiparados os dois. Sim, não, eu concordo, mas é aquilo. Você tinha explicado no episódio passado que o Porto, até uma certa época, era o terceiro clube de Portugal. Não, era um clube de bairro. O Porto até a década de 60, 70 era um clube regional, era um clube de cada região do Porto. Até chegar o presidente atual do Porto, Pinto da Costa. Porque antes disso o Porto não ganhava regularmente. Tinha alguns campeonatos, mas não era o clube. Não tinha a expressão que tem hoje. Sim. Sim, e eu acho que isso realmente pesa muito, porque o Benfica sempre teve essa expressão, pode ser por causa de ser influenciado da época da ditadura, provavelmente, mas acho que isso pesa até hoje no reconhecimento internacional do clube, sabe? E até mesmo nacional, tanto é que é o clube com maior torcida. O Benfica é o time de Portugal que tem mais campeonatos, são 37 campeonatos nacionais, se eu não me engano, e provavelmente vai conquistar agora. Se não pipocar como... Calma! Se não pipocar como normalmente pipoca, tem tudo pra levar o título pra luz. É muito provável, sim. Sim. Acho que fica resolvido este fim de semana. Mas é difícil. Fica resolvido esse fim de semana, certo? Fica. Sim, e provavelmente semana que vem já teremos o nosso campeão, o campeão português? A gente não sabe. Não sabe? Você acha que não? Acho que em Alvalade é muito difícil passar. Aliás, quando chegarmos ao Sporting, é uma coisa que eu gostava muito de falar, que é de que em Alvalade é realmente muito difícil passar. A verdade é que o Benfica nos últimos 10 anos tem passado várias vezes em Alvalade. Mas Alvalade é um estádio muito difícil de se passar. Sim. Tem uma pressão muito forte. Não considero que o Sporting esteja no mesmo nível do Benfica e do Porto, obviamente. Acho que hoje não porque está. Não está, em termos de títulos, em termos de magnitude, não está. E até mesmo a qualidade do plantel hoje. Discordo. Acho que o plantel do Sporting é infinitamente superior ao do Porto, infelizmente. Claro. Mas é muito superior. Mas já vamos chegar no Sporting. Vamos chegar no Sporting. Mas já vamos chegar no Sporting. Então, falando do Benfica, são 37 campeonatos nacionais, 29 taças de Portugal e 2 Ligas dos Campeões. Isso é meio contestado, né? Porque normalmente o portista ele acha que o Benfica tem a taça da Europa, não a Champions League. O Benfica tem 2 Ligas dos Campeões. Sim, eu concordo com você, mas é que é muito comum os portugueses que não torcem pro Benfica desvalorizarem o título da Champions. Eu acho que é Champions League. Desculpa, o Benfica tem 26 taças de Portugal, não é 29. 26? 26 taças de Portugal. Pronto. Eu acho que o Benfica tem sim as suas 2 Champions League. Claro que tem. Só não tem porque Mundial. Senão o Real Madrid não tinha 14. Claro, esse é o ponto, percebes? Esse é o ponto. Eu penso assim também. Tipo... Mas existe muita pessoa, muita gente que fala que não, mano. E a verdade é que são
é diferente ganhar uma Champions League nessas décadas de 50 não, mas 60, 70, 80. É um bocado diferente do que ganhar uma Champions League no século XXI, porque o século XXI é muito mais competitivo. É muito mais competitivo, tem uma diferença económica, é soberba a diferença entre um clube como o Real Madrid e um clube como o Milan na altura. É muito fácil. Benfica. É muito fácil fazer a comparação também com o futebol brasileiro, ué. Os títulos do Palmeiras que falam que é por fax, que são mais antigos, é o mesmo critério. Sim. A gente não considera, mas porque por ser tão antigo, enfim. Mas então vemos que o Benfica é o maior vencedor tanto do campeonato quanto da Taça de Portugal. Sim. Tem as suas 2 Champions League, mas não tem Mundial de Clubes. Acho que isso pesa. Muito. Eu acho que também me pesa muito não ter Taças UEFA ou Liga Europa. Sim. Acho que é um troféu para um clube português, é importante ter. Sim. Até porque até porque já teve várias oportunidades de as ter. Já, inclusive se estivéssemos naquela história como o Real Madrid, o Real Madrid não tem Taça UEFA. Porquê? Está sempre na Champions. Está sempre na Champions. Porra, claro. Agora o Benfica nos últimos 10 anos ou 12 anos teve 2 vezes na final da Liga Europa e perdeu as 2. Seguidas acho que até, isso não pesa foi? muito seguido. Foi as 2. Sevilha e Chelsea, né? Chelsea e Sevilha. Chelsea e Sevilha, 13, 14, 14, 15. Não, 12, 13, 13, 14. 12, 13, 13, 14. E as 2 em circunstâncias muito especiais. Perde com o Chelsea aos 92. Como já tinha perdido 15 dias antes. Claro. Contra o Kelvin, faz hoje 10 anos. Não quero mais recordar. Sério. E depois no ano a seguir. Baita jogo, diga-se de passagem. E no ano a seguir perde com o Sevilha. Com uma polémica do tamanho do mundo por causa dos penaltis do Beto. Mas ainda assim continua. A verdade é que não tem Liga Europa, não tem Supertaça Europeia e não tem Mundial de Clubes, e isso acaba por pesar nos títulos internacionais e pode pesar nesta discussão. Sim. Agora temos que ver o outro lado, olhar para os títulos nacionais. Sim. E aí é claramente. É que eu acho que pesa muito mais pro europeu não ganhar o Mundial de Clubes do que pro brasileiro não ganhar, ou pro sul-americano não ganhar o Mundial de Clubes, porque o europeu chega sempre como favorito. Tudo bem que jogou com o Santos de Pelé, tá ligado? Mas é mais ao contrário. Aqui dá-se menos relevância ao ganhar ou não o Mundial de Clubes. Claro que é sempre importante ter isso no teu palmarés, mas acho que não é esse o elemento diferenciador em que eu digo que o Benfica falta isto ao currículo do Benfica. Claro que falta, mas acho que para mim falta mais uma Liga Europa do que o Mundial de Clubes. Sim. Isso vai muito porque também é a forma que vocês enxergam. Sim. Você vocês pensam no Mundial de Clubes como quase um evento de... Assim, um NBA. É um torneio de verão. Quase um torneio de verão. É mesmo. É quase um torneio de verão. Então quando o time vai lá e perde, apesar de ser favorito... Não, é completamente irrelevante. Só que tem um diferencial, né? Que o Benfica, naquela época, tinha o Eusébio, mas perdeu pro Santos de Pelé. Sim. Isso pesa também. Não é um absurdo perder pro Santos de Pelé, tanto é que não é tão contestado assim no Brasil, o Benfica não tem Mundial. É que jogou com o Santos de Pelé, é um diferencial. Não, mas é tal coisa, o Benfica não tem Mundial. Mas é que ninguém liga. É isso, que em Portugal é muito irrelevante. Ninguém se importa, é verdade. É igual falar que o Flamengo perdeu a Florida Cup. Não, também calma. Tanto faz. Pior que é. Não, mas não tô comparando a competição, só tô falando da visibilidade que ninguém liga. É que a Florida Cup, é quando os times vão jogar um torneio na Flórida, sabe? Tanto é que até os europeus vão. Sim. É um torneio de verão, pô. Você ganha aquilo ali, ganha aí, tamo junto, mas se perder também, perdemos. Mas o Flamengo ganhou a Florida Cup, tá? Ganhou. Com gol do Berril. Fica anotado. Deixa aqui explícito. Depois, olhando para o resto do palmarés do Benfica, o Benfica em taças da Liga é claramente superior. Até porque ganhou, penso, para aí. A taça da Liga, essa é uma dúvida que eu tenho. A taça da Liga é a Allianz Cup, não é? A taça, é a taça de inverno. Sim. A taça da Liga começou para aí em 2007, 2008, por aí. Quando o Benfica estava numa seca de títulos. Inventaram um título com o Benfica. Inventaram um título. Não, é um título que cá, acho que todos os clubes. É menos relevante do que os outros. Claro. Mas eu acho que esse é um título muito legal de se disputar. Mais ou menos. Mano. Cá em Portugal acho que grande parte dos adeptos tem a visão contrária. Mesmo tanto benfiquistas como portistas como sportingistas. É um título é irrelevante. É sempre bom. Claro que toda a gente quer ganhar. Seja o título que for, ainda para mais podes ter confrontos diretos nas finais, podes ter um Porto Benfica, um Porto Sporting, um Benfica Sporting. Eu acho que a Final Four é muito interessante. Eu por acaso também sou fã desse formato da Final Four, porque acabas sempre por ter mais confrontos entre as equipas que se deviam defrontar mais vezes, e que são sempre jogos bons, e aliás até favorece porque são jogos mais abertos, como os clubes não têm tanta responsabilidade
E não é tão relevante perder ou ganhar, são sempre jogos bons. Isso é verdade. Por isso que eu gosto. Pois, é isso. E também tem um fato mais abertos. Sim, e também tem o fato de abrir a chance dos outros clubes ganharem. Porque eu lembro que em 2019 o Vitória chegou na semifinal. Sim. Foi em Braga. Eu fui no jogo e foi um jogaço. Acho que é um título que, tudo bem os clubes grandes não darem tanta importância, até porque é compreensível. Não, mas para um clube pequeno é importantíssimo. Era incrível poder ganhar no troféu. Eu acho que é a chance mais clara de título para os clubes médios. Porque é um título... talvez. A partir do momento que você chega na Final Four, você joga em campo misto. Então acho que abre a possibilidade de você conseguir bater um Porto, sei lá, num estádio em Leiria, sabe? Acho que fica mais interessante. Sim, este ano foi o Académico de Viseu, à meia-final. Sim, esse é o ponto. Esse é o meu ponto. Sim. Mas pronto, voltando aqui pro... Sim, o Benfica tem 7 taças da Liga. 7 taças da Liga. Quase todas ganhas, para aí nos primeiros 10 anos ganhou as 7. E agora... Se não foi isso, é algo do género. Por mim, a gente já começa a discutir a questão do Sporting. Do Sporting? Que é uma... Calma, ainda falta só um dado do Palmeiras do Benfica. 7 supertaças. 7 supertaças? 7 supertaças. Mas não tem supertaça europeia. Pois não. Que o Porto tem um. Porto tem um. Isso é um diferencial num título. Verdade. Mas também é que isso eu não, acho que não pesa muito, porque na época que o Benfica ganhou a Champions isso não existia, se eu não me engano. Isso é um título recente. Talvez. Porque o Benfica poderia abrir a possibilidade de jogar essa taça se tivesse ganhado a Liga Europa, mas como não ganhou... Mas então quando vamos discutir os títulos internacionais do Sporting, também não pesa. Sim. Porque o Sporting nunca chegou depois dos quartos de final. O Sporting o Sporting não tem um título internacional pela UEFA, não? Não tem. E teve tão perto que perdeu uma final em casa. Sim. Com o CSKA. CSKA. CSKA Moscou. Pronto, passamos agora para os de verde e branco. Verde e branco? Falaremos do Sporting Clube de Portugal. Um golpe duro. Peço perdão a todos os torcedores de antemão, porque a verdade é que é o menor dos 3. Você acha? Com muita distância. Não tenho o que falar, gente. O último título dele foi recente, na 2021. Foi muito bom, inclusive. Mas se você for parar pra olhar o retrospecto dos últimos 20 anos, foram só 2 anos em que não foi ou o Porto ou o Benfica que ganhou. Sim. Foi em 2000, 2001. 2001, 2002, que foi um Boa Vista e um Sporting. Sim. E agora 2021. Sim. Então foram 3. Sim. Só que antes disso também houve uma seca de 20 anos. Sim, é isso. Nos últimos 40 anos o Sporting ganhou 3 campeonatos. Sim. É uma pena, mano. Eu gosto muito de esporte. Eu acho que dos 3 grandes é o que eu tenho mais carinho, entre aspas. Mas pronto, com certeza... Pois, também és do Corinthians, é isso, clubes perdedores, eu percebo. Pior que não faz sentido, mano, porque o Palmeiras é verde, tá ligado? Tipo, pois é. Não faz sentido. Na cabeça do corintiano você torcer pra um time verde é meio errado. Sim. Mas eu não tenho essa brisa, não. Mas pronto. Falando do Sporting com certeza dos 3 é o que tem menos relevância, tanto internacionalmente, acho que nacionalmente também. É que na verdade perdeu muita relevância internacional. Perdeu. O Sporting já não é mais aquele clube vitorioso há muitos anos. Sim, e isso que me deixa triste, mano, porque o Sporting na década de 60, 50 era um clube muito grande. O Sporting tem uma taça internacional. Tem. Taça das Taças. Sim. É como se fosse... O Sporting venceu uma Taça das Taças em 63, 64. Não é um Triangular troféu. de Caracas também tem. Entendeu? É a famosa Copa Rio do Palmeiras, porra. E do Fluminense, mano. Que eles falam que é mundial, porra. Sim. Tipo isso, mas não conta, tá ligado? É a Florida Cup dos anos 60. A Taça das Taças era um troféu minimamente... Era um troféu importante. Parabéns a todo o plantel do Sport pelo título. De 1963, 64. Não, eu imagino que tá sendo muito difícil. Mas, na época, enfim. Mas fica aí, gente. Você falar que o Sporting tem relevância internacional tanto quanto o Porto e o Benfica, não tem como você falar. Não, mas eu não vejo por aí. Eu acho que o Sporting não tem assim, essa mesma relevância, mas é um clube temido, pô. É um clube temido porque tem renome, mas é igual você pegar o Santos hoje em dia numa fase de Libertadores, você não vai ter medo. Você acha? Já tem muito tempo. Você teve a época do Neymar, mas se você pegar o Santos hoje em dia, você tem muito mais medo da camisa do que de fato do plantel, entendeu? Não vejo por aí, mano. Porque eu acho que se você for, por exemplo, partindo desse princípio, tudo bem que o clube que eu vou fazer a comparação é um clube vitorioso na América do Sul, mas se você for jogar com o Penharol não ganha nada faz quanto tempo? Sim, muitos anos. Mas, pô, você vai jogar com o Penharol, você fala, pô, é o Penharol, tem um peso histórico, tem um peso histórico. Tudo bem que não tem o mesmo peso que o Sport teria, obviamente, mas eu acho que o Sporting tem uma certa relevância. Se você é um clube grande, você fala, pô, vou jogar com o Sport na semifinal da Liga Europa, você fala, pô, é um jogo difícil, dá pra bater de igual pra igual, se pá, a gente até um pouquinho mais superior. Mas é um clube que não, você fala... o time não é ruim. É igual você falar, você vai pegar o Santos na Libertadores. O Santos ainda conseguiu se classificar pra Libertadores nessa hipótese e tem um plantel digno de estar ali. Sim. Temos que dizer que o Sporting nos últimos 3 anos
tem vindo a fazer um rebuild Sim. fantástico. Sim, sim. O Sporting, Isso é verdade. primeiro ano de Rubén Amorim, primeiro ano completo do Rubén Amorim foi campeão. E com toda a justiça. Foi claramente superior às outras duas equipas. E depois, tanto no ano passado ficou em segundo, ficou 6 pontos atrás do Porto. Aliás, o Sporting em qualquer campeonato, aliás, neste campeonato, o Sporting com os pontos que fez no ano passado era campeão. O Sporting fez, se não me engano, à volta de 85 pontos. Foi 85. 85 pontos, és claramente campeão. Não, em O qualquer, Porto fez em qualquer 91 lugar do pontos, mundo bateu você é o campeão. bateu o recorde da Liga. Agora, com 85 pontos és campeão. Sempre. Em qualquer lugar do Sempre. E aliás, o Sporting, as últimas. O Isso que é Sporting em foda. 2015-16. mundo. 15-16 não. 14-15? 14-15. Não. Não, 15-16. Foi com o Jorge Jesus, é isso que eu quero Sim, dizer. 15-16. 15-16. Sporting- Foi o ano que eu cheguei cá Sim, em Portugal. sim. Sporting em 15-16 e em 21-22. Em 21-22 faz 85 pontos e em 15-16 faz 86, que chegou para bater o recorde Sim, de pontos, mas o Benfica fez 88 e desta vez o Porto fez 91. sim. Opa, são dois campeonatos fantásticos que dariam um campeão em qualquer época de futebol português. Eu acho que o Sport Percebes? é muito azarado nesse E depois, mano. por isso Porque, é que vem, pô, eles e daí formam é que vem a plantéis. expressão do aconteceu Sporting. Isso sai daí e começou, e penso que começou realmente quando perderam a final da Taça UEFA em casa. E é isso que destrói o torcedor, né? Se você for para pensar, eu tô falando que ele é o último porque você pega o que de fato aconteceu. É. De fato, o Sport não foi campeão, É por mais isso, que é tenha isso. chegado muito É perto de ganhar e tenha feito pontuações incríveis e tenha vindo se reconstruindo no passar dos anos e recentemente tem até ganhado em 2021 o Campeonato Português, você vê que o time não consegue manter essa taxa vitoriosa de fato de ganhar o campeonato. Só chega muito bem, muito forte, com plantéis cada vez melhores, mas enfim, tem que ver o futuro, né? Eu acho que o Sporting é aquele clube que joga como sempre, joga como nunca, perde como sempre, tá ligado? Isso aqui é meio triste, porque eu gosto muito do esporte, mas é a realidade, pô. É o que você Não, tem é que verdade. citar. É um clube que nos últimos tem muitas situações no mínimo caricatas. O Sporting já perdeu uma taça de Portugal para o Aves, que aliás, passado 2 Clube anos das Aves, acabou. não é? Sim, perdeu uma taça de Portugal para o Aves uma semana depois de terem invadido a academia do Sporting. Sim. Pá, não Que foi cabe aquela na situação cabeça. que Sim, sim, o do presidente. presidente, sim. Yeah. Depois perde uma taça de Portugal para a Académica. Pá, o Sporting tem muitas destas situações de poder ser campeão em casa contra o Benfica, era o jogo do título e um jogador falhar a 30 centímetros da baliza. Mano, esse lance é bizarro, O mano. Brian Ruiz É muito assustador. Esse lance é bizarro, mano. está a 30 centímetros da baliza sem guarda-redes e falha Mano, esse lance é e bizarro. perde o campeonato por esse lance. Caraca, eu tinha esquecido desse lance. Ser Sporting, acho que infelizmente para toda a massa adepta do Sporting neste momento é isto. Têm sido muitas infelicidades juntas sempre. Nos momentos decisivos têm vacilado quase sempre, não vacilaram agora em 2021. É que ilude muito. Tiveram uma ponta de lança chamado Seba Coates. Joga muito. A torcida provavelmente tá feliz com o plantel. Não, óbvio. o plantel do Sport é bom. Não o só com o Sportingista plantel, gosta mas do Sporting plantel. é não só com o fantástico. plantel, mas O plantel do plantel do Sporting é Sporting é fantástico, fantástico. mano. Mas eu digo com jogos também. É a mesma situação que você pegar um time que quase sempre é campeão ou que começou a chegar agora a ser campeão da liga principal do seu país. Então você fica com esse sentimento de que o plantel tá indo bem, tá tudo dando certo, só que não ganha. Mas apesar disso tudo, ainda fica aquele sentimento de Podia nosso time ganhar. tá muito bom. É. Nosso time tá muito bom e em alguma hora vai ganhar. É frustrante, E esse tá é o ligado? sentimento atual. É literalmente Sim. isso. Não, Mas eu até, acho... até porque estão em quarto lugar e até para, acho que para os adeptos de fora a sensação é o Sporting muito provavelmente brevemente vai ganhar. Sim. Se continuar a construir com esta base de plantel, muito brevemente vai ganhar. É isso que eu ia falar. E você até tinha tocado nesse assunto da reconstrução do Rubem Amorim. É isso que eu ia entrar agora. Tipo, o Sporting tem o seu projeto agora de reconstrução que acho fantástico. Acho que com a vinda da Nike entra mais um dinheiro a mais na hora do patrocínio. Acho... E nem que não seja mais dinheiro, eu acho que é sempre mais carismático ter Nike no equipamento do que, por exemplo, o Porto tem New Balance. Claro. Pai, eu falo Bem por mim, mais. estou farto da New Balance. Isso é um bom ponto, mano. E um bom tema também pra se conversar. Uhum. Acho que o Sport está passando por uma reconstrução muito boa, vem trocado os bancos do estádio, tá tentando reconstruir o clube
E eu acho que brevemente vai ser campeão e tomara que encaixe, assim, na posição de quem vem de fora e gosta do futebol. Tomara que encaixe, porque o esporte tem qualidade, mano. Essa é a verdade. Entretanto, porém, fica em último na lista. fica em último na lista dos Sporting, 3. passando só rapidamente pelo Palmeiras, tem 19 campeonatos. Não tem 23, tem 19. Você acha que tem 19? Eu acho que sim. Mas qual que é essa? Eu nunca entendi muito bem isso. Tem a ver com os campeonatos de Portugal que existiam. Tá, o famoso fax português. Que haviam 2 campeonatos ao mesmo tempo. Opa, uma situação que, claro que eu percebo, um clube que a diferença é grande. Entre 19 e 23 a diferença é grande. Mas senão o Porto também tinha mais e o Benfica teria mais. Por isso eu acredito que o Sporting tem 19 campeonatos. Taças de Portugal tem 17, o que é significativamente alto. Tem 3 taças da Liga, todas ganhas nos últimos anos. Não tem troféus internacionais, tirando a taça das taças de 63-64. E o triangular. É incrível como vocês esquecem, entendeu? Eu acho absurdo. E tem 9 supertaças. Tem mais 2 que o Benfica. Acho que é o único troféu em que tem mais do que o Benfica. É, exatamente. Sim. Por isso acho que está claramente arrumado da discussão de... Não, além dos adeptos, que é o menor dos 3. Sim. Não por muito. Por pouco. E a questão dos adeptos neste momento não é muito fiável, porque não temos dados concretos. É porque é muito difícil você, claro, não há você ter uma estimativa muito precisa. Não te vem uma pessoa bater à porta e dizer: tu és do Porto, Benfica ou do Sporting. E só faz isto. E vai-se embora, passa para a próxima. Eu quero esse emprego. Eu faria isso numa boa. Eu faria isso numa boa. Então, arrumado. O Sporting está em terceiro na nossa lista. Claramente. Mas agora chegou a hora também de falar do Porto. Que, na verdade, é o grande ponto da discussão, né? Quem é maior, Porto ou Benfica? E essa discussão, acho que... do programa, né? Acho que dói a cabeça até dos portistas e dos benfiquistas a falar o meu clube é maior que o seu. Porque é uma dúvida muito difícil, né? É muito difícil. É uma incógnita. Em quantidade de títulos, o Porto tem mais. Sim, mas vamos entrar primeiro no Porto. Vamos falar do Porto. Vamos falar do Porto. Então vamos lá. O Tomás, que é portista, eu vou lhes dar as honras de falar sobre o seu clube. Tá à vontade. Mas tem que começar vocês, porque se começo eu começo logo. Eu acho que a gente tem que mediar esse cara, na verdade. Na verdade, ele não tem que falar. Eu acho que hoje ele não tem opinião. Eu acho que aquele dia tá mais calado. Não, mas eu quero que você me fale só exatamente... Você sabe melhor que eu e o Pedro, obviamente, sobre os campeonatos. E depois a gente vai começar a fazer a média ali com o Benfica. Ok. Eu acho que é válido. A gente, na verdade, só media o que ele fala entre a loucura e a sanidade. Ele vai começar a sair do ponto, a gente bota ele no trilho de novo. Eu vou tentar só distribuir factos. Ok. Não, fica à vontade, o microfone é todo seu. Esse é seu momento. Começando por campeonatos, o Porto tem 30. Mas temos que contar do que... Penso que à volta de 20 e poucos foram conquistados depois do 25 de abril de 1974. O que é um dado que logo inicialmente tem que estar na mesa. Então você está falando que está deixando subentendido. Eu não estou a deixar subentendido nada. Eu não estou a deixar nada subentendido. Eu só estou a dar um facto. Você está dando um fato que o Benfica sempre teve mais de 20 campeonatos foram conquistados pelo Porto. Você acha que o Benfica então sempre teve uma mãozinha ali da Não, isso és tu que estás a dizer. Isso és tu que estás a dizer. Eu não disse nada. Você não disse nada disso? Não. Mas, ok. Então, depois do 25 de abril de 1974, o Porto passou a ter muito mais relevância. Sim. Ponto. Só isso. Sim. Essa é a constatação do programa de hoje. É só uma constatação. Também temos de ter em consideração que o Benfica na década de 90 passou mal, teve uma fase muito difícil por vários presidentes. Mas o Benfica não tinha chegado na final da Champions em 90? Chegou em 1990. Sim. Eu digo, a partir de 92, 93. Depois disso começou a desandar. O Benfica teve até 2003. Aliás, o Benfica teve uma seca de 11 anos sem ser campeão. Sério? Entre 93 ou 94 e 2005. Que foi quando o Porto teve mais relevância. Porto, sim. Aí o Porto faz o Penta. Depois é Boa Vista, Sporting, Boa Vista. Que inclusive é o único Sporting, Penta, Vista, correto? É o único Penta. É o único Penta. É o único Penta. O Benfica já teve perto. Teve perto de se igualar, mas... recentemente, inclusive. Sim, 2017, 2018. Mas, não conseguiu mas o Salvador Sérgio Conceição chegou a tempo. Conceição chegou a tempo e o Herrera também acabou por marcar aos 90 na Luz. Grande Herrera. Não, mas o Porto tem 30 campeonatos. Então o Benfica teve aí uma fase difícil e o Porto aproveitou para subir muito o nível
para subir muito o número de O campeonatos. número de campeonatos. Aproveitou Sim. aproveitou E depois, a boa fase. mesmo depois disso, tudo bem que o Benfica teve a fase do Tetra, mas nos últimos 20 anos o Porto tem um domínio claro sobre os campeonatos Sim, em Portugal. sim. Isso é verdade. E neste momento tem 30. Agora pode-se. Alguém se vai distanciar mais, seja para o 38 ou para o 31. Acho que, no princípio, vai ser para o 38, infelizmente. Infelizmente. Você acha que um dia o Porto pode igualar o Benfica nos próximos 20 anos? Em campeonatos, Sim. acho difícil. Acho Mas a difícil. tendência é. Não, acho difícil. Sério? Assim, Porque acho que o Porto neste momento está muito. O Porto neste momento, acho que dos três grandes é o clube com menos projeto. É mais estagnado. Com isto falo contra mim, porque o Porto, na verdade, ele tem todos os títulos nacionais todos, neste momento. Agora, é controverso porque o eu Porto nos acho últimos que- anos. eu acho que o Porto está a ficar sem projeto. Por isso é que aproveito já para fazer uma campanha André Vilas Boas 2024. Você é a favor do André Vilas Boas? Sou. Mas pronto, mas de qualquer forma acho que o Porto neste momento vai continuar equilibrado, mas não vai ser, acho que não vai haver um grande domínio de nenhum dos dois, até porque eu acho que o Sporting vai entrar na discussão. Sim. Nos eu próximos concordo. anos acho que o Sporting vai estar sempre na discussão. E a gente está esquecendo do Braga também. Sim. eu acho Acho que que o Braga brevemente vai ganhar um acho que- campeonato, mas acho- acho que vai ser um campeonato. Não acho que vai sim, ser mais. sim. Mas ainda não tem relevância para participar de uma Ainda discussão não. dessa. Óbvio que não, mas E não vai ter por. O Braga não tem títulos. Até provavelmente eu morrer. Não vai entrar nessa discussão. Não, o Braga tinha que ganhar 19 campeonatos seguidos para igualar o Sporting. Para igualar o Sport. Para igualar o Que é o Sporting. que menos tem. Né? Então, Para igualar o Benfica, nos próximos 40 anos tinha que ganhar sempre seguidos. seguido. Pronto. Mas passando para as taças de Portugal, o Porto tem 18, o Benfica tem 26, o Porto tem 18. Aqui acho que é. Aliás, o Porto infelizmente tem um complexo qualquer com a taça de Portugal. Mas, Porto mas teve vai muitos jogar anos- a final esse ano, pô. Vai jogar a Benfica final e Contra ultimamente. É assim, nos últimos 6 próprio- anos, desde que chegou o próprio Conceição. Braga. o próprio Braga. Desde que chegou a Conceição, nos últimos 6 anos, Passou a ser mais- o Porto tem tido presenças regulares nas finais. Sim, E ganhou já 2, se não me engano. sim. Inclusive em cima do Braga. Inclusive, vem aí balizeiro Não no teve um em cima estádio. do Não, Braga? Ou não. foi o Braga que ganhou O Braga em cima ganhou do em Porto? cima E do- o Braga ganhou em cima do Porto. Vem aí balizeiro no estádio. Pô, isso era interessante, hein? Eu estarei no estádio. Vem aí. Isso era interessante de se ir, hein? Pô, primeiro vlog vai ser a final da Taça Fica de Portugal. aqui, Só fica jogando pra cima. Fica aqui, hein? Ô, vamos investir nisso, de verdade. De verdade mesmo, assim, vamos nisso. Sim. Então o Porto tem Muito. 18 taças. O Porto tem 18 taças de Portugal. Passando para taças da Liga, tem uma conquistada este ano. Uhum. Eu estive lá. Contra mim falo porque eu odeio a taça da Liga, mas estive lá. E tem 23 supertaças, o que é um número um pouco ridículo, porque o Sporting tem 9 e o Benfica tem 7. Tu vê que o E o Porto Porto tem vem. 23. O projeto do Porto, na verdade, é investir em ganhar as Supertaças, sim, todos os anos. Eles ganham sempre. Eu acho que se a gente fosse fazer uma comparação com o Brasil, eu acho que o Porto é muito parecido com o Grêmio, que é um time muito copeiro, mano. Muito copeiro. É igual o Cruzeiro também. Muito Cruzeiro, sim. Cruzeiro, Grêmio. Ganha É. sempre a Copa do Brasil. Ganha sempre a Copa do Brasil, É. tem muita Libertadores. Apesar dessa supertaça não passar da Supercopa. É isso, é É, a Supercopa. Supercopa. É a Supercopa. É a Supercopa do Brasil. Literalmente. Não, mas o mesmo Porto- formato, o Porto para tem quem 23 não, pra quem e não tem- sabe. E também temos de ter em conta porque nos confrontos diretos, quando passarmos para a zona dos confrontos diretos, percebemos que o Porto tem uma clara vantagem sobre os dois rivais em termos de confronto direto. E aqui na Supertaça acho que isso também se pode verificar, Sim. porque muitos dos confrontos são entre Porto e Benfica, Porto e Sporting. Sim. E aí vemos que o Porto tem 23 e os Que outros o dois não. Porto, mesmo ganhando a taça, for jogar contra o Benfica, que é campeão do campeonato, Sim, é isso. consegue é isso, ganhar, né? Consegue ganhar. Sim. Só Tem sido assim. Isso é um bom ponto. Isso é um, Tem sido assim. Sim. O Benfica pode estar. Aliás, a prova viva disto é o ano em que estamos. Uhum. O Benfica estava com 10 pontos de vantagem a jogar um futebol incomparável ao do Porto, Uhum. na altura. E o Porto foi à luz e ganhou sem espinhas. E ganhou 2-1 e podia ter ganho 3 ou 4-1. Uhum. Fácil. Pá, porque é tal coisa. Mas aí já vamos passar para esse ponto. Só explicando o formato pro pessoal que não conhece, que é do Brasil. A Supertaça é igualzinha à Supercopa. Então, o campeão da Taça Portuguesa joga contra o campeão da Liga Portuguesa. Sim. Assim como o campeão da Copa do Brasil joga contra o campeão do Brasileirão. É o mesmo formato. Temos quatro campeonatos aqui em Portugal. Temos a Taça, que é o Campeonato Brasileiro. A Taça não. Temos a Campeonato, Liga, que é o sim. Campeonato Isso. Brasileiro. A Taça de Portugal, Copa que é do a Brasil. Copa do Brasil. Temos também a Taça da Liga. Como Portugal é um país pequeno, do tamanho de um estado pequeno do Brasil, eles jogam a Taça da Liga, que é como se fosse um torneio de inverno, que é no meio do campeonato, perto ali Sim. da Janeiro. mudança de ano, de janeiro.
que é como... Não é, mas é como se fosse um campeonato estadual. Sim. Supomos que É mais ou menos. É mais ou menos. É como se fosse uma comparação próxima a um campeonato Só que o estadual. estado, na verdade, é um país. Só que o estado é um país menor que muitos estados do Brasil. E o campeão da taça e o campeão do campeonato jogam a Supercopa, que é a Supertaça, É a né? Supertaça. Supertaça em Portugal, que seria a Supercopa do Brasil. Campeão do Brasileirão contra o campeão da Copa do Brasil. Sim. E nisso o Porto tem mais títulos. Sim. Muito mais títulos. Muitos mais Diga-se de títulos. passagem. Diga-se de Passando passagem. só para os títulos internacionais. O Porto é Ele claro tá doidinho superior. pra falar dos títulos internacionais, ele tá se babando. 2 Champions League. Duas Champions recentes. League. 2 Recentes. mundiais de clube. Recentes. O único clube fora do Big Five a ter uma Champions League no século XXI. Isso é verdade. Acho que é um dado também. Isso é Tem que ficar aqui. Não, e mesmo... Um incrível Carlos Alberto. Carlos Alberto, Deco. Deco. Mano, horror. Deco. Vitor Bahia. Deco, sim. Deco, pô. Vitor Que bom. Bahia. Deco. Vitor Bahia, Deco, pô. Jorge Costa. Ricardo Carvalho. Baita time esse daí. Pô, e até o Costinha, time de 87 Maniche. mesmo. Eu acho que o time de 87 é um time que fez a mudança de chave no patamar do Porto. Sim, sem dúvida. Acho Sem dúvida. que Viena foi um milagre no Porto. Viena foi milagre, mas acho que Só pra quem não sabe, das a final taças de 83 e 84 que o Porto disputou com a Juventus Sim. foi o mudar do chip. Acho que foi aí que o Porto foi aí que os portistas deixaram de acreditar que eram só um clube regional Sim. e passaram a ser um clube europeu, Sim. um clube internacional, porque a partir do momento disputaram a taça das taças com a Juventus. Sim. E depois Isso foi nos anos 80, certo? Começo dos anos 83, 80. Sim. E depois em 87 o Porto ganha em Viena contra o Bayern de Munique. Sim. Aliás, uma campanha da Champions muito desvalorizada. Muito desvalorizado, eu Porque concordo. meias finais contra o Dinamo de Kiev, que era uma das maiores seleções, era uma seleção autêntica, Claro. era uma seleção Na época inacreditável. era. Uhum. Dinamo de Kiev era uma equipa top, Sim. e depois o Bayern de Munique, que é o Bayern de Munique, dispensa apresentações. Claro, eu concordo. Não, e também, se a gente for parar pra pensar, o Porto foi jogar o Mundial de Clubes contra o Peñarol, pô. 3-2. Nada menos que o Peñarol, pô. É tipo assim, o Porto tem uma campanha muito boa ali no final dos anos 80. Que diga-se de passagem, tem que ser valorizado. Acho que 2-1, desculpa, disse 3-2. 2-1, né? Sim, esquece. Inclusive, para os corintianos Na de neve. plantel, Walter Casagrande jogava no Porto. Verdade. Mano, baita Verdade. jogador. Mas Casão. pronto. Casagrande, gigante. Jogava no Porto no ano de 87, foi campeão da Champions pelo Porto. Acho que Viena muda o patamar. Essa equipa era top. Essa equipe do Porto era muito boa. Muito. Acho que Viena muda o patamar do Porto, em termos tanto nacionalmente, tanto internacionalmente falando. Acho que muda completamente o patamar do Porto. E o Porto passa a ser uma equipe de expressão internacional também. Sim. E depois tem 2004. Sim, e depois temos Mourinho. 2004, que é... Tem 2004 que temos que juntar a 2003. Sim, Porque o Mourinho vem ganhar a taça UEFA. em cima do Celtic. Opa, e Incrível. E acho que não há campanha que os portistas recordem com mais carinho do que essa da taça UEFA. Incrível. E Muito mais do que a Champions. Sim. A Champions tens um momento contra o United, mas acho que depois todos os portistas perceberam que era realmente possível ganhar a Champions. Sim. A equipe do Porto era muito boa, mano. Era incrível. Era muito boa. Mas a taça UEFA foi assim. Foi assim mágico porque apanhou aqueles 4-1 a Lazio foram. É dos melhores jogos de sempre do Porto. Procurem depois. 4-1. Vejam o recital que o Deco presenteou no Estádio das Antas. Sim. 4-1 a Lazio. E depois a final contra o Celtic, é um hino ao futebol. Mano, isso é muito 3-2 bom. é um esse jogo é muito fantástico. bom. Eu já vi esse jogo completo na pandemia. Não tinha nada pra fazer, eu fiz esse jogo. É que eu gosto muito do Celtic. O meu clube na Europa é o Celtic. Gosto muito desse jogo. Esse jogo é fantástico. Esse jogo é fantástico. Derlei. O Ninja. Sim, é uma mudança de patamar também no Porto, porque é justamente isso. Porque nesse ano, depois quando o Porto ganha a Liga Europa, fala, pô, ano que vem tem a Champions, a gente consegue ganhar. Fantástico. E foi lá e ganhou, Fantástico. de fato. Tem uma fase de grupos difícil. Tem uma fase de grupos em que parecia que as coisas não estavam bem encaminhadas. Apanha o Marselha, o Real Madrid e o Partizan de Belgrado. Sim. Depois apanha nos oitavos de final o United e passa, como todos sabemos, aos 90 com o gol do Costinha. Sim. Em Old Trafford, que tem aquela corrida do Mourinho mítica. Depois Mourinho. apanha o Lyon e 2-2-2-0. Sim. Apanha o Desportivo da Corunha. Opa, e temos, Não, e e temos desculpa, que o perceber- Desportivo La Coruña naquela época era um baita de um time, tá? Era uma equipa que tinha acabado de eliminar o Milan. Sim. E outra, 4-0. tinha sido campeão espanhol. 4-0 Recentemente. Sim. Milan. Pois é, campeão europeu. Sim, E o Porto ganhou 1-0 a meia final. 0-0, O 1-0. La Coruña nessa época era um time muito forte, tinha um projeto muito bem. Tinha o Djalminha na frente, pô. O Sim, Djalminha mas jogava muita bola. Mas depois o Porto chega à final e é o que eu digo. Eu acho que a Taça UEFA teve muita mais emoção porque o Porto chegou à final e sabia perfeitamente
E jogou com o Mônaco. Mas o Mônaco quem ia naquela ganhar? época era boa. Sim, o Mónaco era uma equipa boa, mas não havia dúvidas. Sim. Não havia dúvidas de quem ia ganhar. O a plantel do final. Porto era muito superior. Era muito superior. E no ano anterior contra o Celtic foi muito diferente. Sim. Porque esse o ponto. O Celtic tinha uma equipe. É que o Celtic é da Escócia, mas tem um Tem plantel. uma equipa fantástica. Tinha uma equipe Larsen. fantástica. Sim, tinha uma equipe fantástica. Mas falando do Mônaco, o Mônaco chegou eliminando o Real Madrid e Chelsea. Sim. pô. E, então, o Corunha isso eliminou o Milan. As pessoas. Sim, e o Juventus. Sim, as Campeão pessoas europeu. falam Milan que. campeão europeu. As pessoas falam que 2004 é o ano das zebras no futebol mundial, mas eu não acho. Acho que na Champions League, você falar que o Porto é uma zebra é um pouco fora da curva, mas não é nada surpreendente, sabe? Sim. Acho que o Porto campeão. É fora da curva, sem dúvida. Sim, obviamente. Mas não é... Se foge dos Não, maiores. mas não é uma impossibilidade. O Porto está sempre nas decisões da Champions, tal como o Benfica, Sim. ultimamente. Sim. Sim, é E isso. passando só para as Ligas Europas, ganhou mais uma agora em 2011 contra o Braga, 1-0. Grande Hulk. Grande Falcão. Grande Hulk. Grande E Falcão. Hulk, grande Falcão. Ídolo. Saudade do Falcão. E depois Baita equipe essa do ganha, Porto. eu acho que essa equipa batia bem com a 2004. Você acha? Essa equipa Você acha que essa equipa era melhor? Eu não sei se era melhor, mas ao nível era. Uhum. Opa, do meio campo para a frente esta equipa é Dava um jogo absolutamente bom. fantástica. Dava um jogo bom. Acho que do meio campo para trás a outra é muito melhor. Mas Sim. esta aqui do meio campo para a frente, Sim. Jesus. Aquele trio de ataque, Rames Rodrigues, Hulk e Falcão. Uhum. Neste momento o Porto joga com Taremi e Evan Nilsson não brinquei comigo. E Galeno. É. Passamos do Hulk para o Galeno, estão a brincar comigo. Sim. É Não, verdade. Mas é isso, o Porto tem sete Ai, troféus Galeno. internacionais. Então vamos O Porto entrar tem agora no sete internacionais, no o ponto Benfica chave tem do. Vamos entrar agora no ponto chave desse Os episódio. confrontos. Vamos os confrontos. Você quer falar dos confrontos entre o. Temos que falar, temos só que dar uma palhinha aqui. Eu já vou começar por um que eu, mano, amo esse confronto. Inclusive, eu tava vendo o jogo no Brasil, eu era criança, tava vendo esse jogo, que foi contra o Benfica. Acho que era o gol do. Era. Caraca, me deu um branco agora o nome dele. O que jogava no Palmeiras. Maicon. Maicon. Ó, mano. 3-2 na luz. Mano, Aí era fácil. esse jogo é ridículo de bom, mano. 3-2. Era o Rames Vitor Pereira Rodrigues. contra o Jorge Jesus. Sim, o Rames Rodrigues vinha da Colômbia, da Mano, seleção. esse jogo é jogaço, tá? Caótico. O Rames Ah, Rodrigues ótimo. vinha da seleção, chegou tipo à meia-noite, Sim. do dia do jogo, Uhum. jogou e decidiu o jogo. Entrou e decidiu o jogo. Baita de um jogador. Jogava muito. Jogava muita bola, mano. Pena que deve ter acabado a carreira, que nunca mais ouvi falar dele. Não. Acho que ele tá no Olympiacos, se eu não me engano. Talvez. O Rames? Sim, Acho que sim. Acho que tá no. acho que Eu ele tá honestamente não, pois, não é lembro isso. de Ele tal. desapareceu do futebol. Sendo honesto. Não, mas é isso. Eu acho que passando a confrontos, se quiserem começar pelo Benfica Sporting, que acho que é. Ou pelo Porto Sporting, são os dois confrontos menos. Eu acho que a gente tem que Eu acho chegar que crescendo até o Porto É Benfica. assim, acho que Não tem o que falar. falando do Porto Sporting é só dizer que o Porto tem muitas dificuldades sempre em Alvalade, ainda assim tem uma vantagenzita sobre o Sporting. O Porto tem 91 vitórias, o Sporting 83 e empates 72. Uhum. Pá, é um confronto difícil sempre. E o Porto em Alvalade nos últimos 15 anos tem tido muitas dificuldades. Passou para aí 3 vezes. De resto, nunca ganhou. E mesmo sendo campeão, mesmo em épocas em que era campeão, o Porto tem sérias dificuldades lá. Sim. Por isso acho que no Porto Sporting é importante dizer isto. Acho que no Sporting Benfica a vantagem do Benfica é avassalador. Sim. 137 contra 112 do Sporting e 66 empates. É claro. Na luz o buraco é mais embaixo. Uhum. É uma vantagem clara mesmo. Sim. E depois passamos para o confronto. Para o confronto Porto Benfica, que eu acho que também pode ser um dos critérios pra gente isso. decidir. Porque Mas neste momento acho que está tudo muito empatado. porque o que na verdade difere muito o Porto do Benfica talvez seja a quantidade de títulos internacionais que o Porto tem a mais. Exatamente. Também pode levar em consideração os confrontos. Uhum. Que o Porto sai na vantagem. Não por muito, mas ainda Mas são... ainda é uma vantagem. Ainda são 22 são- jogos a mais. É isso. Ainda são 22 22 jogos. 101 vitórias do As Porto letras, contra as 89 letras, do... As letras, acho. São 12. São 12. Verdade. São 101 vitórias do Porto 89. contra 89 do Sporting. 62 empates. Eu acho que isso é um critério muito bom pra se discutir. Mas eu acho que vitórias é um pouco cíclico. Acho que isso alterna com o tempo. Pô. Se você pegar uma boa fase do Benfica, se o Benfica, por exemplo, Deus sabe Não, se... mano, é essa a questão. A questão é mesmo essa. Uhum. É que uma boa fase do Benfica continua a bater muito de frente com o Porto e muitas vezes perde. Sim. E quando é ao contrário, não tem sido assim. Quando é numa má fase do Benfica e o Porto é numa boa fase, é um atropelo. Sempre. Uhum. 5-0 na 2010-2011, Uhum. atropelou. Ano passado 3-0, 3-1 e depois na Luz 1-0.
Nas boas fases do Porto tem dado quase sempre Porto. Mesmo na Luz. Sim. O Porto tem imensas vitórias no Estádio da Luz. Imensas. No novo Estádio da Luz, desde 2004. Sim. É ridículo ver esta estatística. Porque nos últimos anos dá sempre Porto quando é na Luz. E acho que isso também conta muito. E depois temos que contar com os jogos decisivos. Temos que contar com jogos que decidiram campeonatos, como foi o do Herrera, como foi o do Kelvin, como foi o do Zaidu. Na verdade, o número de vitórias nada mais diz do que quem tá na melhor fase. Sim. Se eu for parar a pensar, então acho que o critério de falar que o Porto tem mais vitórias em cima do Benfica do que o contrário diz que o Porto sai na vantagem nesse critério. Sim. Nada mais do que isso. Sim. Nada mais do que isso. O número de adeptos é maior do Benfica, sim. Mas esse é o Mas ponto eu não que sei acho até que ponto isso interfere. Sim, eu acho que a discussão é literalmente essa. O Porto tem mais títulos internacionais. Tem mais títulos no geral. Sim. Tem mais títulos que o Benfica. Tem menos Em títulos média, nacionais. Tem mais menos um Taça de título que o Portugal. Tem mais um título que o Benfica. Sim, só um. Sim, mas No ainda total, é. Sim, é. Acho que o Benfica agora pode empatar se ganhar o campeonato. Sim. Mas é isso. Eu acho que a gente ia entrar no ponto agora que é, mesmo com a discussão dos títulos internacionais, que o Porto tem muito mais, isso é fato. É aquilo que eu disse no começo do episódio. Ao meu ver, o Benfica tem mais... Não digo relevância porque não é a palavra certa, mas é mais reconhecido. É uma pena, porque o Porto tem muito mais títulos internacionais, tanto que recente. Mas a discussão é justamente essa. Se a gente tá falando de grandeza, entra naquilo que a gente entrou no episódio passado. Grandeza não são só títulos, também tem a expressividade, sabe? Acho que o Benfica tem uma maior constância nos últimos 60 anos em termos de torcida e em termos de títulos. Tudo bem que teve uma fase e o Porto nessa má fase aproveitou para tentar igualar e chegou perto. Mas acho que em termos de expressividade o Benfica tem muita relevância, muita. Acho que o Porto hoje em dia igualou, mas durante os últimos muitos anos sempre foi o Benfica, sabe? Eu acho que isso pesa na... Pois, mas assim, durante... Tudo bem que é aquilo que você tinha tocado no desde assunto. os anos 90 que o Benfica no panorama europeu é muito curto. Sim. Isso é verdade. Não, e entra também no panorama nacional mesmo. É aquilo que você falou. Até 1974 o Benfica ganhava tudo, pô. Depois disso, coincidentemente. Então, é isso que pesa. Só Coincidentemente, Mas é isso que nunca pesa. mais aconteceu. É isso que pesa, pô. Tu vê que a última Pois, eu sequência acho de que é títulos isso do que é. Benfica foi esse quase penta que ele conseguiu. Sim, mas de resto já não tinha uma sequência. De resto, já não tinha uma sequência de títulos igual o Porto tem. O Benfica nunca... Acho que tetracampeonatos não tinha. Não. Se não me engano. Não Acho tinha. que Foi não. o primeiro tetracampeonato. Sim. O Porto já tem pelo menos 2 tetras. Mas eu acho que pra mim, E foram recentes. na minha opinião, pesa muito os títulos internacionais. Muito, muito, muito. Porque no Brasil, a discussão que a gente tem pra poder falar quem é o maior clube, falar que é o Santos ou o São Paulo, é ter mais mundiais e Libertadores, porque isso Pesa demonstra um domínio muito maior sobre o continente. E é isso que importa, na minha opinião. muito. Sim. O Porto sai na frente por ter Europas League, que o Benfica não tem. Ter os mundiais, que o Benfica não tem. E ter o mesmo número de Champions. Mas assim, Sim. se você for querer bater de frente um com o outro e pesar os títulos, por mais que seja um título a menos, você ainda tem títulos de muita relevância sendo contados dentro dessa diferença entre os dois, percebe? Sim, eu concordo. E entra até nisso que você comentou agora, porque eu acho que recentemente o Benfica foi pra Champions League, passou vergonha, pô. Sim, o Benfica inverteu essa tendência nos últimos anos, Sim. mas houve ali alturas muito Você sabe do que eu tô difíceis. falando, né? Que... Sim, o Benfica em Isso é 17, recente, 18 fez 0 pontos na Champions League. Sim. A pior campanha de sempre de um clube. Sim. Pá. Isso pesa muito. Pesa muito. Isso realmente pesa muito, mano. Pô, os caras fizeram a pior campanha, velho. E o grupo. E ao Benfica, pô. É isso que é E surpreendente. atenção que o grupo não era nada. Não. O grupo era o United, ok. E não era um United fantástico. Era o United, era o Basileia e era o Dinamo de Kiev. Sim, Fazer 0 pontos neste grupo. Não dá. Realmente não dá. sim, Não dá mesmo. sim. Era Manchester United, Basel, Basileia e Dinamo de Kiev. CSA Moscou. CSKA, exatamente. CSKA Moscou. Desculpa, E estava enganado. Benfica. É a mesma coisa, pô. Não, mas e depois contra o Basileia 5-0. Uhum. É que depois são derrotas pesadas também. Sim. Assim, eu não vou dizer que eu já cheguei na discussão com a cabeça feita, é que o mas se saldo de você gol- for parar pra olhar... Mano, o saldo de gols é menos 13. Não, mas é que...
Mas é que nem eu consigo, nem eu sendo portista, consigo chegar aqui com a cabeça feita. Obviamente, E também não consigo sair daqui com a cabeça feita. Claro que vou puxar a brasa à minha sardinha. Claro. Claro, para mim. Baita expressão essa. Mas também tenho pontos para. Não sou eu, se fosse do Sporting e viesse dizer isto, era um autêntico anormal. Como assim? Se eu fosse do Sporting e viesse aqui dizer que o Sporting é o meu clube de Portugal, era anormal. Ou seja, não batia bem na cabeça. Agora, sendo do Porto ou sendo do Benfica, é normal que puxes para o teu lado. Claro. Mas acho sinceramente que estão os dois muito, muito, muito equiparados. Porque se uma pessoa que valorize mais o cômputo internacional vai dizer que o Porto é maior. Claro. E os confrontos diretos. Uma pessoa que valorize mais os títulos nacionais vai dizer que o Benfica é maior. É muito difícil. E principalmente um portista vai dizer que o Porto é maior e o Benfica vai dizer que o Benfica é maior. Mas são dois clubes que para mim estão no mesmo nível. Isso é verdade, mano. Isso é aquele tipo de clássico que é muito mais ou menos o mesmo nível. Você não sabe discutir. Chegar, tipo, não tem um critério. Eu acho que essa campanha do Benfica não pode ser o critério que vai mudar qual que é o maior clube, sabe? Claro. Por mais que pese muito. Não, são os dois clubes enormes. Sim, isso é verdade. São dois gigantes. Acho que nenhum dos dois é claramente superior um ao outro. Entretanto, todavia, a gente tem que chegar num consenso. Mas eu acho que o consenso aqui é muito claro. Eu voto Porto. Eu também voto Porto. Sim. Mas é que não tem o que falar, entendeu? A questão é você olhar os números e você pegar os critérios que 90% das discussões abordam. Você pegar os títulos internacionais que pesam muito mais. Não tem o que dizer. Sim. É basicamente isso. O Porto, pra mim, é maior por conta de todos esses fatores que eu já disse. Sim. Apesar da torcida ser menor, quantidade de adeptos. E dos títulos nacionais. Mas você ainda vê uma quantidade de títulos internacionais que o Benfica nunca nem ganhou. Sim. Que faltam na prateleira deles. Eu acho que nunca nem disputou, né? Uma das coisas que também pesa é realmente aqueles confrontos, os confrontos históricos. Os confrontos que decidiram algo. Sim, isso conta. Pesa, isso conta muito, muito. E eu acho que isso também pode medir qual dos clubes é que é maior. Sim. E acho que nas decisões históricas tem pendido sempre para o lado do Porto. Quando você pega um clube e bota pra jogar contra o rival principal e sempre tem uma vantagem de um dos lados, eu acho que isso também é critério pra ver quem é maior. Então fechamos assim? Então por mim fecha Porto. Porto, Benfica, Sport. Porto, Benfica, Sport. Porto, Benfica. E um buraco. Um abismo. Calma. Sporting. Sim. Alguma coisa nesse gênero. Alguma coisa nesse gênero. Não tem como falar o contrário, na verdade. Sim. E depois do Sporting tem mais um pouquinho de abismo. E depois o Braga. Depois tem muito abismo. Sim. Você acha que é muito abismo? Sim, porque em termos de títulos. Não tem como comparar os outros. É o Big Tree português, entendeu? Eu acho que qualquer coisa abaixo disso já tem uma diferença muito gritante. Por isso que a gente debate quem é o maior dos três. Porque a gente falar, quem é maior? Benfica, Porto, Sporting e Braga. O Braga nunca ganhou um campeonato. O Braga não tem campeonato internacional. O Braga tem um número ínfimo de campeonatos portugueses e taças. Então não tem como a gente abrir uma discussão aqui. Justa, né? Vai ser muito injusto. Porque você claramente bota um dos times muito abaixo. Ok. Não, então é isso. Então a definição aqui é que o Porto é o maior clube de Portugal. Fechamos assim. Essa opinião é definitiva. Agora ninguém mais fala, o contrário. Você falou que tinha dúvida, agora não tem mais. Eu não tenho mais dúvidas. Você não tem mais dúvidas? Estou contente. Eu acho que ninguém que ouviu tem mais dúvidas. Eu vim preparado para bater num de vocês. Quem tivesse a opinião contrária. Nenhum dos dois teve, por isso. Quem é maior, Porto ou Flamengo? Falou. Claramente. Infelizmente eu vou ter que estar disparando aqui. Então já é, mano. Então fechamos aqui a lista do Balizeiros desse episódio. É Porto, o maior clube de Portugal. Sim. Seguida de Benfica e Sporting. Sim. E temos mais uma coisinha pra hoje. Nós abrimos uma enquete nos nossos stories do Instagram. E vamos acabar o episódio assim, vamos responder algumas das vossas perguntas. Sim. Mandaram perguntas no Instagram. Pedimos para vocês mandarem perguntas sobre o que quisessem, na verdade. Sim. E estamos aqui agora, temos um quadrozinho final que vamos começar a adotar no fim dos episódios. Por isso, desde já, passem no nosso Instagram, podem mandar por mensagem direta ou então nós vamos abrindo enquetes. E é só... Primeiro sigam a página para estarem atentos a isto. Sim. Inclusive, no final do episódio, se vocês estão ouvindo no Spotify, existe lá a enquete. É só vocês mandarem pra lá que aparece pra gente. Ou podem mandar no Instagram, quando a gente abrir uma enquete. Ou até mesmo, como o Tomás falou, mensagem direta.
Balizeiros tá aberto, pode isso, mandar. estamos abertos, Sim. estamos Inclusive, abertos para vos ouvir. se quiserem mandar, assim, patrocínios, a gente aceita, tá? Inclusive, Nike, Eu vamos acho fazer que umas camisas brabas aqui, Nós vai. aceitamos tudo, na verdade. Inclusive, vamos fazer umas camisas aqui do Balizeiros pra vender, pô. Acho que se viesse uma proposta, a gente aceitava. Pô. Imagina uma Macron pra fazer uns casacos bravos pra nós. Pô, essa Tá é brava. maluco. Top. Fica o convite aí pra convite. qualquer tipo de Eu patrocínio. vou cortar e essa ajuda. parte e vou botar no Fica o Stars, tá convite. ligado? Vou marcar todas. Marcar tipo a Lacatone portuguesa, tá ligado? Falar assim, ó, Mas é sério, sigam as redes sociais. No Instagram tem a Linktree com todas as redes. E vão fazendo E perguntas façam que nós parte do gostamos. programa também. A gente isso. está aberto a perguntas e a gente vai tentar responder a maior parte delas no final dos programas. Então vamos começar aqui as perguntas. Pedro, começa lendo primeiro você e depois a gente vai passando. Pronto. Fala o nome das pessoas também. Ok. A Jana Bavini perguntou: gostaria de saber um pouco sobre vocês e o vosso projeto. Quer começar, Tomás? Pode começar o Pedro, Pode ser? Pode. Olha, então, o nosso projeto a gente está visando realmente fazer uma coisa bastante interativa com vocês. Interagir por meio do TikTok, de enquete no Instagram. A gente quer que vocês participem também. A gente vai falar bastante sobre futebol português, internacional, brasileiro também, que acho que tem muitos seguidores aqui que são do Brasil e também querem ouvir um pouco sobre futebol brasileiro. E na medida do possível a gente vai tentar introduzir alguns temas aqui que envolvam ele também. Sim. Mas enfim, o projeto está surgindo agora. A gente tem grandes perspectivas sobre. A gente quer continuar fazendo conteúdo para vocês. É muito legal vir para cá gravar e falar sobre o que a gente gosta. Acho que tanto eu quanto o Vini e o Tomás, a gente está no mesmo barco. A gente quer falar sobre futebol. É o nosso sonho e a gente vai continuar fazendo. Vamos continuar. Até, sei lá. Até a gente conseguir atingir o público que a gente É quer. isso. E depois disso, manter. Depois disso a gente vai manter e vai crescer E depois também. a gente vai continuar de novo e... Enfim. Nós temos projetos para... Começaremos pelo podcast, que aqui é a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Inclusive, um abraço para a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que fornece esse ambiente tão legal para a gente aqui. Temos que deixar isso explícito. Começaremos pelo podcast do Balizeiros, obviamente. E o nosso objetivo é expandir para as outras redes sociais. TikTok, isso é muito interativo e divertido também. Fazer umas gincanas, assim, acho que seria bem legal. Até porque a gente tem um espaço da universidade que é muito bom pra gente jogar uma bola e fazer uns vídeos legais. E também, acho que o ideal seria a gente fazer uns vlogs. Ir nos estádios mostrar pra vocês o futebol português em geral. Porque existe muita coisa do futebol português além dos três grandes. Eu acho que a mídia em geral não enxerga esse lado e eu acho que tem muita coisa legal pra se ver. Porque futebol é futebol em todo canto. Eu acho que o futebol é comunidade. E as acho que pessoas... acho que vocês disseram tudo sobre o projeto. Sim. Acho que o projeto é um projeto muito bom e tem muito potencial. A gente quer ir nos campos e nos clubes que não tem assim tanta expressão, clubes de comunidade, mostrar Então clássicos. vamos ao campo de Sporting? Queremos, documentar todos os jogos que a gente conseguir ir, nos grandes Porto Benfica, Porto Sporting, Benfica Sporting. O clássico do Minho é um clássico que eu acho que ia ser muito legal de se documentar. Estive lá este ano. De fato, precisamos do patrocínio para fazer isso tudo. Precisamos. Precisamos. Tem aí caixa de A Liga, se você É quiser... só um ingresso, velho. O ingresso é É. quanto? Quanto é que custa o ingresso? Liga de Portugal, isso. você, É só um ingressinho, você não custa só dá o crachá pra gente, velho. A gente faz o de vocês. Juro por Deus. Mano, esse é Por o Deus. ponto. Não tô pedindo muito. A Liga só precisa deixar a gente entrar com um crachazinho, a gente faz o nosso ali, todo mundo sai ganhando, eles ganham visibilidade, a gente também, e é isso. O projeto tá muito bom, sigam o Balizeiros em todas as redes sociais. Próxima pergunta. Passando agora para uma próxima pergunta. A Júlia mandou: qual o jogador brasileiro e português mais sobreestimado Hoje em dia, hoje em dia? Pá, isto João tem que ser Félix. rápido, isto tem que ser rápido. João Félix. João Concordo Félix é contigo, duro. João Félix. João Félix. Claramente. Cara, Claro. acho que não tem nem como discordar. É. Português é o João Félix. O brasileiro... Neymar. Você acha o Neymar? Que isso. Neymar. Que isso? Não faz isso não. Não, Cara. aí você... Pelo amor de Deus. Neymar. Pô, Aí você já perdeu 90% da comunidade do Balizeiro. Em uma única frase. Eu gosto do Neymar. Eu vou te- Eu gosto do Neymar, mas acho que ele não é o segundo Pelé. não é, meu irmão. Não é, mano. não é. Mas ninguém nunca... Quer dizer, dizer- eu nunca disse que foi. Não, Mas você tinha esperança que ele fosse. É É isso. óbvio que eu tinha, É mas... isso. Acho que eu gosto do Neymar, atenção, acho o Neymar um fora de série. Uhum. Acho que na altura de Messi e Ronaldo, depois deles dois era o Neymar. Sim. Mas não chega. Não chega para ser a figura máxima do futebol brasileiro. Eu acho que ele chegou, mas eu acho que ele deu azar de ter pego uma fase que o futebol brasileiro não tava tão bom pra servi-lo. Concordo. Pô, bota o Neymar no time de 2006, mano.
Puta, Sim, brincadeira, sim, velho. sim, Eu sim. acho que ia ser diferente. Ele deu azar. Eu acho que esse é o ponto. Ele deu azar. Tudo bem que ele é mais... ele é muito menos atleta do que ele Mas poderia então, ser. eu posso dizer Richarlison. Não, o Richarlison... É porque, na verdade, é o que vocês estão falando. O Neymar, ele é muito azarado. Porque se você for parar pra olhar, fala assim, ele não vai ser o segundo Pelé. Ok, mas quem jogava junto com o Pelé? Entendeu? Ele tinha, tipo assim, uma seleção absurda jogando junto com E ele. mesmo o pô. Ronaldo, Ronaldinho, eles pegaram uma fase muito boa. A seleção de 2002 tinha Rivaldo, Não, mas Ronaldo, o Ronaldinho fenômeno e, tipo... Ele jogou a Mas Copa de vocês 2014 com o concordam- Paulinho, vocês pô. concordam- Não vocês desmerecendo o concordam Paulinho, comigo pô. quando eu digo que o fenómeno para mim é infinitamente melhor que o Neymar. Concordo, sim. concordo. Infinitamente. Acho ele muito mais ídolo. Muito mais. Muito melhor Ele é que ele. ídolo de várias gerações. Ele é ídolo da geração do meu pai, ídolo da minha geração. O fenómeno, até para mim, é o Esquece. melhor ponta de lança que vi jogar. Sim, concordo. Vi no estádio, mano. Tive esse Melhor ponta de privilégio. lança de todos os tempos. Eu concordo com você. E eu acho que o Neymar é azarado. Mas não chamo ele de subestimado. Acho que o Richarlison entra mais nesse ponto agora. Eu neste momento sou Richarlison. Acho que depois da Copa ele deu uma decadência muito na grande. Premier League. Sim, depois da Copa ele teve uma... Nós Cara, eu falamos- diria nós falamos do até João uma Félix. posição muito decadente do Brasil, sabia? Guarda-redes. Não, tá maluco. Não, aí você doente. viajou. Não, eu acho. Tá Credo, doente. viajou. Alisson e Ederson. Mano, desculpa, aí você Eu viajou. acho, gente. O quê? Desculpa. Não, eu acho que nos últimos 10 anos é a melhor fase do Brasil. É a melhor fase. Pô, Sem gente, que dúvida. isso. Sem Mano, dúvida. você pode não sentir muita confiança no Alisson, pô, mas você falar que ele é mau goleiro. Não é mal. A Eu questão concordo é que que o Cássio não é melhor, mas tipo, pô. Houve uma época... Não, o Alisson é melhor que o Júlio César. Muito mais. Muito melhor que o Júlio César. Acho que ele tem mais. Ele tá mais frequente hoje em dia. É melhor. Ele Mesmo o Ederson. ficou no alto nível em 6 anos. O Júlio César não conseguiu manter. Mesmo o Ederson. Não sei se eu vou pegar a seleção, o recorte dela inteira e comparar com a seleção de 2002, você vê que é muito... Enfim. Pronto. Mas eu acho que fechamos com João Félix e Richarlison. Sim, Félix pode e ser. Richarlison. João Félix e Richarlison. Aqui, temos outra pergunta. Bruno Marim, um salve pro Bruno Marim. Bruno Marim perguntou aqui: como vocês avaliam a entrada das SADs e das SAFs no futebol português e brasileiro? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que é super positiva a entrada das SAFs. É assim, acho que é necessária. Não sei se é positiva ou negativa, mas acho que era necessário. Acho que é necessário. E acho que neste momento quase todos os clubes cá em Portugal são geridos por SADs. Se não todos. Em Portugal, sim, em Portugal são todos. E pronto, eu acho que era necessário para haver uma reformulação no futebol português e para começarem a crescer. Para crescerem mais, para terem mais dimensões. Era necessário. Era mesmo necessário. Positivo ou negativo, já Eu não sei. concordo. Acho que no Brasil eles estão começando a entrar agora com mais força. Já tem o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro. Acho que é positivo. Acho que é positivo para ajeitar até alguns clubes que têm uma... Precisam do investimento. Precisam de investimento, sim. Como é o caso do Vasco, do Cruzeiro e até mesmo do Botafogo. São clubes que são grandes e têm agora um auxílio a mais. Acho que é bom. Passando agora para a penúltima pergunta que vamos responder hoje. Pedimos também desculpa a toda a gente que Claro. às Mandaram quais muitas não perguntas, conseguimos inclusive. responder, mas Mandem nós mais. estamos Mandem a mais, selecionar mandem mais cinco que a gente vai por começar a Mandem mais. selecionar. É isso. Agora, passando para a próxima pergunta, o André Miragem mandou: vocês apareceram para mim e eu gostei da estética do projeto. Falem sobre a vossa estética, o vosso símbolo e as vossas cores. Virei fã. Obrigado Olha, desde já. Olha, eu acho que as cores... Quando a gente foi discutir a criação do projeto e eu fiquei encarregado de criar, eu acho que eu escolhi o preto e dourado porque eu acho que é uma cor que chama muita atenção. Preto e dourado fica sempre bem em tudo. Melhor E nos combinação, equipamentos é a melhor combinação. Melhor combinação. Para mim. E é aquilo, não existe um clube preto e dourado É isso. antigo. Tipo, ok, É você isso, tem o é. Los Angeles, mas pronto. Sim, Mas sim. Los Preto e Angeles... dourado, na verdade, mostra excelência e Excelência, toda mano. a precisão das nossas opiniões que vão ser emitidas em todos os podcasts. Sim, Ouçam literalmente. todas, porque todos os podcasts, porque tudo que a gente disser... Única opinião válida. A única opinião válida. Literalmente. Preto e dourado. Cada podcast vai ser uma decisão, entendeu? Sempre a gente vai bater um martelo aqui. Sim. As pessoas têm as dúvidas e a gente tira elas, gente. Não tem problema. A gente não tem problema. E o símbolo, eu acho que eu tentei criar um símbolo muito dinâmico, um símbolo que seja harmônico, na verdade. Eu acho que o preto e dourado casou muito bem e ficou bom, combinou com a estética do Balizeiros. Passando para a última pergunta, é da Bel Morone. Hum. E esta pergunta, vamos acabar assim. Não é uma pergunta, no fundo, é uma afirmação. Diz: o Palmeiras não tem Mundial. Não tem, pode cortar. Acabou o episódio. Tô brincando. Mas não tem Mundial, pô. Que isso? Também acho que não. Não acho que tenha Mundial. Acho que a estética do balizeiro diz tudo. A gente afirma... A gente afirma que a gente fala fatos, pô. Que isso? Exatamente. Não, Não, Palmeiras... Acho que é a opinião de um corintiano flamenguista. E Não. E... um portista, acho que a gente pode decidir isso. Sim, o Sporting chegou na final contra o Fluminense da Taça Rio, que é o Mundial que eles falam.
perdeu. Se tivesse ganhado, não era campeão mundial, porra. Claro. Então, pronto. É isso. Palmeiras não tem mundial, pô. Acabou. Pronto, e fechamos assim. Perdão a todos os palmeirenses. Perdão a todos os palmeirenses, mas, pô, assim o nosso episódio. vocês tiveram 3 chances, parceiro. Era só ter ganhado, pô. Era só ter ganho, mano. Se tivesse ganho, pô. Se tivesse ganhado, não estaria com esses papos, tá ligado? É isso que eu penso. Mas é isso. Eu vi o Palmeiras tomar taca. Eu vi o Algumas Palmeiras vezes. tomar ataque e vi o meu clube ganhar. Isso é pra poucos. Não pra porcos. Tô brincando. E é isso. É isso. E é isso. Terminamos Então, as perguntas. Encerramos as perguntas e o segundo episódio do Balizeiros. Queria agradecer a todo mundo que acompanha a gente aí pelo YouTube. Inclusive, se você estiver no YouTube, like, subscrevam, deixem aí um comentário. Se for uma pergunta, a gente responde. Deixem também. Pode deixar tudo que vocês quiserem, mano. A gente responde tudo. É uma honra estar aqui fazendo esse programa sempre. E vamos continuar com o material, continuar acompanhando nas Sim. redes sociais, que muita coisa vai continuar vindo. A gente já tem outras ideias de título de programa. Inclusive, podem mandar também, não precisa ser só perguntas. Podem Sim. mandar Mandem ideias sobre... ideias, sugestões, que a gente assuntos. também está E fiquem 100% dentro. abertos. E fiquem dentro do nosso projeto, porque vai continuar a Vai crescer. em continuar. termos Vai de continuar conteúdo. e tem muita brecha para expandir ideias novas, esse negócio dos estádios Isto está tudo a começar a ser Sim, alinhado. a gente por vai isso, começar a alinhar tudo agora. continuem atentos. Sim, estamos no segundo episódio, obviamente, mas vamos começar a fazer funcionar. Esse é o objetivo. A gente tá muito no mesmo barco, como disse o Pedro. Acho que o time deu liga e agora a gente vai tentar ganhar o campeonato e vamos pra cima, porra. Isso é isso que interessa. É isso. Tá. Então é isso. Obrigado aí, rapaziada, por terem acompanhado a gente. Esse foi o segundo episódio do Balizeiros. Queria agradecer ao Pedro Tomás também aqui por terem vindo. E é isso. Esse é o Balizeiros. Subscrevam, like em tudo que vocês conseguirem ver. E é isso. É nóis. Acabou o Balizeiros. Tamo junto. Até Valeu, o próximo pessoal. episódio. Até o próximo. Até o próximo.